Vamos começar o programa, gente, para falar um pouco sobre a história do Roberto Jefferson, que foi um caso, no mínimo, fora da curva, no mínimo, para dizer o mínimo, para não falar outra coisa, porque vai que, né, estamos em tempos de censura, né? Então, eu quero comentar esse caso do Roberto Jefferson, que ele reagiu a um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes e disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou 2 granadas. Isso mesmo, gente, duas granadas, né? Se eu tivesse uma granada em casa, imagina o que aconteceria. Vamos lá. Roberto Jefferson, deixa eu só copiar aqui para a gente dar... Opa, nosso... Gente, Ctrl+C, Ctrl+V é um negócio maravilhoso, né? Porque o que acontece? Você entra no esquema... Vamos ampliar a tela, por favor, Joelton? Que aqui o meu sistema deu PT. Vamos lá. Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou 2 granadas contra os agentes da Polícia Federal. Isso aconteceu ontem, ali por volta de 1h30 da tarde. Nós acompanhamos aqui em tempo real aqui em O Antagonista. Isso foi uma reação do ex-deputado em relação a um mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes na cidade fluminense de Comendador Levi. Fotos divulgadas pela corporação mostram viaturas da PF atingidas por tiros de fuzil. Gente, não é 38, não é calibre, não é 38, 42, é fuzil, tá? E também as viaturas foram atingidas por estilhaços de granada. Por conta dessa recepção, digamos que amistosa, para dizer o mínimo, o Roberto Jefferson ele está sendo indiciado por 4 tentativas de homicídio. Coloca na tela aí, Jota, por gentileza. Note que também nós lemos ontem, a PF indiciou Roberto Jefferson por 4 tentativas de homicídio após ter atacado agentes federais, né, no domingo. Os dados constam no auto de prisão em flagrante do presidente de honra do PTB. Esse indiciamento, é bom lembrar que é referente, gente, aos 2 policiais que foram feridos durante a ação. Só para tranquilizar, né, inclusive a família, os 2 policiais estão bem, passam bem, foi um susto, lógico, um susto desnecessário, mas foi um susto, tá? O ex-deputado federal perdeu o direito à prisão domiciliar por ter desrespeitado medidas cautelares impostas pelo STF. O Roberto Jefferson, como nós já mostramos aqui em outros momentos, ele é investigado por suposta participação em milícias digitais que atuam contra a democracia brasileira. E o Roberto Jefferson, gente, ele ontem, nesse momento meio Roberto Jefferson em fúria, relembrando aquele filme clássico dos anos 90, né, Um Dia de Fúria, né, provavelmente você já deve ter assistido, um belo filme, que inclusive já teve até uma referência mais recente com outro filme argentino, Relatos Selvagens. Roberto Jefferson, ele falou que ele só ia sair de casa morto. O ex-deputado Roberto Jefferson gravou um vídeo em que confessou ter reagido com disparos contra agentes da Polícia Federal que cumpriu, né? Eu estou falando de ontem, essa nota é de ontem, mandado de prisão contra ele em sua casa. Segundo o nosso Roberto Jefferson, Bob Jefferson, para os mais íntimos, reagir, não vou me entregar, só saio daqui morto. Chega, cansei de ser humilhado. Melhor do que eu ler, eu acho que você em casa pode escutar o Roberto Jefferson e tirar suas próprias conclusões. Ô, Joelton, por favor, coloca o Roberto Jefferson na tela para ele falar um pouco sobre o seu momento dia de fúria ocorrido ontem. Eu acho... Muito bem, estão me falando aqui que o vídeo não pode ser exibido. Isso é que é legal, né? Avisa pra gente... muito bem, muito bem, muito bem. Me deram a informação que o vídeo não pode ser exibido porque podem derrubar o nosso canal. Então, gente, na dúvida, vamos esperar um pouco. Por favor, você dê uma olhadinha, tem um vídeo lá embaixo. Vou comentar aqui sobre esse caso. Deixa eu só dar mais uma informação sobre isso. E como o Brasil, gente, não é para amador, né, eu fico aqui me perguntando o seguinte, né? O roteirista de Brasil, ele é um cara que tem uma criatividade ínfima.
Ele é um cara que tem uma criatividade ínfima. Porque nessa confusão de Polícia Federal, o Roberto Jefferson reagir a uma ação da PF com tiros de fuzil e granada, quem foi negociar a paz naquele momento? Padre Kelmon. Lembra dele, o padre de festa junina? Então, o padre Kelmon foi lá negociar a rendição do Jair Bolsonaro. Coloca na tela aí, por favor, Jota. Muito bem. Estamos falando que o vídeo do padre pode. Olha só. Deixa eu colocar aqui, gente. Padre Kelmon, candidato derrotado do PTB à presidência da República, entregou as armas de Roberto Jefferson para a polícia. O ex-deputado resistia, né? Porque ele se entregou ontem por volta de 8h30 da noite. 7h30 da noite. O ex-deputado resistiu à ordem para voltar ao regime fechado, né? E quem negociou foi o padre Kelmon. Vamos colocar na tela o momento em que o padre Kelmon ali negociou a rendição do nosso Roberto Jefferson. Por favor. Nesse momento, o padre Kelmon, candidato. Nesse momento, o padre Kelmon está chegando na rua de Roberto Jefferson. Tô até aqui, convencemos ele a fazer a missão, conversar comigo na oração. Deixa eu aproveitar, e eu tô achando maravilhosa essa participação de vocês aqui. O Joseph Nobody falando aqui, olha, virou circo, Crazy Bob Jeff e Bizarro Kelmon, né? E o Paulo Silva fez um comentário que eu concordo com ele, gênero, número e degrau, tá? Se fosse pobre, meu amigo, já tava no cemitério, sabe? Porque, assim, você receber a bala, um agente da Polícia Federal, eu não preciso nem comentar. O fato, gente, é o seguinte, o fato é que aqui tem o Renato Nogueira fazendo um comentário que eu achei maravilhoso também. House of Cards tem muito que aprender com o Brasil. Eu confesso para ti, Renato, que é o seguinte, eu deixei de assistir House of Cards porque a realidade brasileira, nua e crua, ela é muito mais interessante do que a ficcional norte-americana. E deixa eu aproveitar aqui o momento, nessa situação aqui, o fato é que o mercado já precificou essa história do Roberto Jefferson, né, esse momento de fúria, né, porque isso já, lógico, cria uma tensão nas campanhas e pode, não só criar um imbróglio para a campanha, e o fato é que esse imbróglio já foi precificado pelo mercado. Eu tô com o Rodrigo já na tela, gente? Tá pronto, nosso amigo, nosso grande? Muito bem, muito bem. Rodrigo, olha, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece, o nosso Rodrigo é o nosso analista de economia daqui de O Antagonista. Ele apresenta diariamente um programa maravilhoso chamado Morning Call, dando todas as notícias do mercado. E o nosso Rodrigo já falava hoje, né, que essa ação do Roberto Jefferson, ela já trouxe consequências para o mercado. Rodrigo, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. E olha, parece que a dúvida que se tem é essa agora, o Rodrigo. A possibilidade de afetar a campanha do Jair Bolsonaro, isso já criou um rebuliço no mercado brasileiro? E como é que o mercado já precificou essa história do Roberto Jefferson e seu dia de fúria? Hoje, Rodrigo, você tá no mute, querido. Acho que é bom a gente... Pronto. Aê, muito bem, muito bem. Agora sim, estou te escutando de forma clara, limpa e transparente, querido. Obrigado, Wilson. Boa noite, Wilson. Boa noite a pessoal aí que está acompanhando a gente. Eu estava até falando que alguém passou aí falando, eu assisto o Rodrigo. Eu disse, tá vendo? Já tenho dois espectadores lá, minha mãe e a Regina, acho que era a Regina Silva. Mas brincadeiras à parte é o seguinte, hoje de manhã eu até falava isso,
existia uma expectativa para saber se o mercado reagiria ou não a esse evento, Roberto Jefferson, né? É um pouco complicado, porque o mercado ele precifica, a gente chama de fazer preço, né? O Roberto Jefferson fez preço. O que isso quer dizer? Tem o chamado kit Bolsonaro aí, que tem as ações de estatais, de empresas de infraestrutura, mas principalmente as estatais são as grandes estrelas desse kit Bolsonaro, vinham subindo muito na semana passada, em função do avanço da campanha do Bolsonaro, né, do estreitamento aí da diferença entre Bolsonaro e Lula, muito porque tem uma expectativa de que vá se fazer alguma privatização ou alguma coisa nesse sentido. Então, o mercado se posiciona antes e vinha comprando bastante Petrobras e Banco do Brasil, principalmente. Hoje, o dia já amanheceu azedo, porque na China, o terceiro mandato do Xi Jinping, até imagino que você vai falar aí com o Duda um pouco sobre isso, mas o terceiro mandato do Xi Jinping trouxe um pouco de desconfiança com os emergentes, né, com os países emergentes, então isso já trazia, a gente já começava num dia um pouco mais complicado, a Bolsa Brasileira já abria em baixa, mas depois, conforme o dia foi andando, foi bem fácil de perceber que o Roberto Jefferson fez preço e o Banco do Brasil, por exemplo, caiu hoje 10%, a Petrobras caiu mais de 9%. Só essas duas empresas hoje perderam mais ou menos 65 bilhões de reais de valor de mercado no dia, né, em função desse, como você chamou aí, de dia de fúria do Roberto Jefferson e um é, como é que a gente fala, um respingo disso na campanha do Bolsonaro É isso e o que eu ia te mercado perguntar, ainda Rodrigo. pode falar. Isso que eu justamente te perguntar, Rodrigo, porque o que que acontece? Aí trazer para você e trazer para você, amigo do antagonista, essa informação. Daqui a pouco, inclusive, eu vou ler um artigo do Cláudio Dantas que ele publicou ontem, mas eu conversando justamente com as campanhas, eles me falam justamente isso, assim, que essa questão do Roberto Jefferson vai depender muito, né, a questão aí da repercussão eleitoral disso, vai depender muito de como é que o presidente da República e o bolsonarismo como em si vai conseguir contornar essa crise, né? Porque uma coisa é fato, assim, em quase 4 anos de bolsonarismo, algo que não pode ser descartado é que os aliados do presidente da República, eles sempre conseguiram, e o presidente também, eles sempre conseguiram dar algum antídoto para as crises que aconteceram ao longo do governo, né? Eu tô falando, gente, sem passar pano, tá? Eu tô falando de fatos, né? Eu estou falando, por exemplo, um caso mais recente, o caso de pedofilia, que as pesquisas até agora não indicaram que que de fato afetou a imagem do presidente da República. Quando o Bolsonaro assumiu seu casamento com o Centrão em 2020, na época se imaginou, nossa, o governo vai acabar, etc. Mas não, mas ficou ali, né? Você tem ali uma base muito fiel, né? Que fica, né? Na base de sustentação do governo Bolsonaro até hoje, entendeu? Então, quando Mandetta deixou o Ministério da Saúde, né? Também houve também uma certa comoção. Enfim, Mas você sabe as que campanhas. Oi, Rodrigo. desculpa te interromper, é que tem duas repercussões aí para o mercado nesse sentido. Isso tudo que você está falando, que é o tanto que é aguerrido, né, o bolsonarista, esse movimento, né, o bolsonarismo, mas para o mercado são duas possibilidades aí. Uma é o Bolsonaro não conseguir virar o jogo, como estava sendo precificado na semana passada, que já existia uma expectativa de não virar o jogo, e a segunda, e aí talvez é isso que tenha dado mais, porque o mercado não vai esperar isso se resolver, porque eu costumo falar de Sim. manhã lá que ninguém quer perder dinheiro, né? Você tem sua opinião, eu tenho a minha, mas ninguém quer jogar dinheiro no lixo. Então, existia no fim de semana, a gente até colocou uma notinha no ar falando que existia uma expectativa de que o Lula anunciasse o Meirelles ou um ministro da Economia, mas o nome mais cotado seria o Meirelles, durante essa semana, justamente para tentar estancar essa subida do Bolsonaro e fazer um agrado para o mercado também. Isso, com o evento Roberto Jefferson, isso praticamente se esvai. E aí você continua com essa incerteza de qual seria o arcabouço fiscal ou qual será a política econômica de um eventual governo Lula, né?
Então, é um pouco disso que você está falando, muito disso que você está falando, na verdade, e Aham. um pouco de como é que o Lula vai reagir a isso, né? E o mercado precifica isso, porque às vezes o pessoal de manhã, às vezes fica um ou outro ali, não, você está muito lulista, você está muito Bolsonaro, e não é nenhuma coisa nem outra, né? A gente está falando aqui de dinheiro, então como é que o mercado está vendo e o mercado tenta adivinhar, ou ter uma expectativa do que vai acontecer, e aí faz a sua aposta, né, digamos assim. Porque a gente vê o mercado em si, né, tenta prever um cenário, e é muito curioso, né, Rodrigo, porque eu já conversei com alguns colegas da economia, e eles me falam isso, né, que o problema do governo Bolsonaro é a sua imprevisibilidade, né. Então, assim, esse caso Roberto Jefferson, ele é uma síntese dessa imprevisibilidade do governo. E hoje eu conversava até com, de novo, conversando com os integrantes das campanhas, a pergunta que mais se fazia hoje é, tá, e aí? Essa história do Roberto vai afetar, não vai afetar? O presidente da República vai perder voto, não vai perder voto? E a resposta que eu mais escutei foi, não sei. Né? Imagina a situação, quer dizer, quem está no núcleo da campanha fala, não sei, estamos aqui tentando estancar a sangria, mas é uma situação sui generis. E é tão sui generis essa situação, Rodrigo, e você, colega do antagonista, que até a campanha do Lula veio com a teoria da conspiração. Não, porque o Roberto Jefferson foi orquestrado pelo próprio presidente da República para criar uma situação de constrangimento. Aí você vira a teoria da conspiração, é aquela coisa meio arquivo X, sabe? Só falta trazer o Fox Mulder para fazer toda essa conjectura maluca, né? Então, assim, e eu imagino o quanto que, para quem é analista financeiro, o quanto que é complicado você dar um cenário para um camarada, né? E para fechar a participação, Rodrigo, você já falou um pouco das ações da Petrobras. Eu queria até fazer em tom de brincadeira, né? Porque eu tenho ações da Petrobras, né? Assim, comprei R$ 60 em ações da Petrobras ali por brincadeira para experimentar o mercado de ações. Eu queria te perguntar uma coisa muito simples. O que eu faço com essa ação, querido? Eu deixo lá, guardo um pouquinho, ou eu vendo para comprar Lexotan, Rivotril para essa semana que vai ser turbulenta? Me fale, querido. Olha, o que acontece, né? O mercado ele é curto prazista, né? Então, porque os fundos, quem movimenta mais dinheiro precisa de resultado mais na hora, né? Porque se você está num fundo de ação e ele começa a cair, você tende a tirar o seu dinheiro de lá e o cara não quer perder esse seu dinheiro, porque isso faz a roda girar, né? Digamos assim. Então, o mercado é curto prazista. Mas se você pensar na Petrobras, mesmo sob um governo Lula, e aí obviamente você está fazendo uma aposta de que a gente não vai ter uma segunda edição do Petrolão, obviamente. É uma empresa boa, é uma empresa que você não perde por esperar. Esses movimentos agora mais, como é que a gente fala, mais agressivos, eles têm muito mais a ver com essa tensão de campanha eleitoral. Mas, assim, existe um otimismo que, às vezes, que hoje não se... Não tem muito fundamento, né? A Petrobras hoje está bastante cara, mesmo depois de ter caído quase 10% hoje, ela continua, no mês ela subiu 15 ainda. Quer dizer, depois de ter caído 10, ela ainda está com 15% de alta no mês, neste mês. Então, existe muito otimismo também com Petrobras. A gente chegou a falar isso no começo da semana. Se não fossem as eleições, a Bolsa Brasileira tinha que estar muito mais para baixo. As eleições é que estão segurando isso. É até difícil de explicar, mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta diretamente, não precisa vender, pode ficar tranquilo. É aquela coisa, se esse tipo de movimentação te incomoda, você não deveria estar no mercado de ações. E aí adequar o seu perfil de investimento ou a quantidade de dinheiro que você vende Petrobras e compra Raia Drogasil. Eu acho que foi o Lexotan. Tá certo. Rodrigo Oliveira, nosso comentarista de economia de mercado, todo dia às 9h30 da manhã, aqui, 9h30 ou 9h40? 9h40. Senão o pessoal vai 9h40, ficar esperando lá, fica chateado comigo. Pô.
Tá certo. Ô, Rodrigo, por favor, vamos aproveitar, né, o fechamento, faz uma propaganda do programa, porque o programa é bom, vai. Dizem que produto bom não precisa de propaganda, mas, por favor, Ah, faça sempre as. precisa, sempre precisa. Ó, todo dia, 9h40, a gente começa ali com o giro dos mercados, para você ter uma noção do que está acontecendo aí nos mercados no Brasil e no mundo. E depois eu vou com vocês até a abertura do Ibovespa às 10 horas, e normalmente a gente passa mais uns 15 minutinhos. A ideia eu sou analista profissional de investimentos, certificado CNPI, e jornalista econômico, então a ideia é trazer para vocês o que o noticiário está impactando nas finanças, e acabo respondendo uma ou outra pergunta sobre Tesouro Direto, vendo Petrobras e compro o Raia Drogasil, e esse tipo de coisa. Então, então a ideia é ser um morning call com bastante notícia, mas também com bastante informação sobre o que fazer com o seu dinheiro e como se defender dessas idas e vindas do mercado. Hein? Rodrigo Oliveira, nosso analista de economia e finanças, muito obrigado pela participação. Espero encontrá-lo em outras oportunidades aqui no Papo Antagonista, mestre. Boa noite para você. Beleza. Valeu, Wilson. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Gente, falando ainda sobre o caso Roberto Jefferson, né, eu queria já ter encerrado, mas é porque é muita coisa e teve tanta repercussão esse caso ontem que não tem como a gente ignorar certas situações. Ô, Joel, tu coloca na tela, por gentileza, o artigo do Cláudio Dantas, que o povo clama pelo Cláudio Dantas, que ele publicou um artigo ontem à noite falando sobre a repercussão eleitoral do caso, né? Roberto Jefferson quase implodiu o governo do PT em 2005 ao delatar o esquema de compra de votos que ficaria conhecido por mensalão. Hoje, o ex-deputado atirou contra polícias federais que tentaram cumprir mandado de prisão expedido por Alexandre de Moraes. O efeito da ação criminosa de Bob Schiff na reeleição de Jair Bolsonaro será conhecido daqui a uma semana. Ciente da repercussão negativa, o presidente buscou se distanciar do ex-aliado logo nas primeiras horas. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Numa live da campanha, chegou a dizer que nunca havia tirado foto com Jefferson, mas a mentira foi logo desmentida pelo Google, né? Utilizando a frase que o próprio presidente disse para o Lula lá durante o debate da Band, né? Dá um Google aí e descubra. Bolsonaro então gravou um vídeo chamando-o de bandido e há pouco desmentiu qualquer participação do ex-parlamentar em sua campanha. Para provar que não mantém vínculos com Jefferson, lembrou que foi alvo de uma notícia crime em setembro, na qual o presidente de honra do PTB o acusou de prevaricação por não ter autorizado o uso das Forças Armadas contra o Supremo. Como sempre apoiou o trabalho da polícia, Bolsonaro está à vontade para chutar Jefferson, que aparenta sinais de senilidade e loucura. O ex-deputado, de fato, nunca teve espaço no governo, mas foi acolhido com entusiasmo pela ala ideológica do bolsonarismo, que nunca foi censurada pelo presidente da República. Até poucas horas atrás, seus integrantes ainda usavam a aparente loucura de Jefferson para engajar a militância contra o TSE, disseminando o vídeo de sexta-feira em que o ex-deputado, chamou Carmen Lúcia de prostituta por ter votado a favor da censura de canais que defendem a reeleição do presidente da República. Jefferson deve a essa mesma turma sua reabilitação política, após o ostracismo dos tempos de cadeia pelos crimes do mensalão e da depressão que vivenciou por causa do longo tratamento contra o câncer. Há 2 anos, durante entrevista ao programa Gabinete de Crise, aqui, né, da nossa casa, ele próprio me confidenciou ser profundamente grato ao bolsonarismo, entoando um discurso messiânico e mal criado de antipartido. Pode fechar a tela, Freitas, só para... Desculpa, Joelton. Porque é isso, gente. O Roberto Jefferson ele virou uma figura curiosa nesse governo, de certa forma, como um representante da bancada da ala ideológica desse governo. E de novo, repetindo aquilo que nós falamos agora há pouco com o Rodrigo Oliveira. Os problemas, né, os embrólios eleitorais ainda são muito incertos. E isso vai depender da capacidade da base bolsonarista de reagir a mais essa crise, tá? A mais essa crise. E tá todo mundo falando que tudo ok aqui. E sobre a questão
da eleição, ontem mesmo o Bolsonaro disse que já chamou o Roberto Jefferson de bandido, negou que tenha qualquer foto, enfim, negou qualquer ligação, mas o fato é que o Roberto Jefferson, inclusive, frequentava o Palácio do Planalto, né, e tem uma ligação direta com essa ala mais aloprada do bolsonarismo. Então não dá para dizer que ele simplesmente, olha, não, esse cara aqui não é comigo, entendeu? Não dá para dizer. Isso é um pepino que agora a campanha vai ter que resolver nessa última semana. Inclusive o PT, coloca na tela, Jota, por gentileza, já começou a divulgar aí uma peça publicitária tentando colar o Roberto Jefferson no próprio Jair Bolsonaro, né? Ó, desce aí, por favor, Joelton. A campanha do PT começou a divulgar, né, um vídeo sobre a violência política do Roberto Jefferson, né, como um de seus principais aliados. E isso vai ser uma tônica, principalmente nas redes sociais, porque o PT vai aproveitar o episódio para criticar algumas bandeiras do bolsonarismo, como o Estatuto do Desarmamento, enfim, aquela política de armamento da população que é tão defendida pelo presidente da República. Então, independentemente do resultado, o fato é que essa confusão do Roberto Jefferson criou um imbróglio que o presidente da República vai ter que resolver. E, assim, de novo, dentro da campanha tem gente que fala, olha, de fato, essa confusão vai trazer problemas para a gente nessa reta final de campanha.